excelente tarde a todas as pessoas que estão conosco aqui na Arena OIM da Brasil Wind Power 2023. É uma alegria ter todos vocês conosco. Vamos iniciar a coletiva de imprensa sobre os projetos de energia eólica da Petrobras e parceiros. Damos as boas-vindas e, mais uma vez, agradecemos a vocês. Então, teremos nesta mesa importantes nomes. Quero chamar e peço que saúdem com uma calorosa salva de palmas. Jean Paul Prats, presidente da Petrobras. Harish Melzer Jr., presidente executivo da WEG. Maurício Tomasquim, diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras. João Paulo Gualberto da Silva, diretor superintendente da WEG Energia. Rodrigo Melo, diretor regional do Senai do Rio Grande do Norte. E, por fim, Daniel Pedroso, gerente executivo de energia renovável da Petrobras. A nossa frente de honra já composta, convidamos para as suas considerações o senhor Jean Paul Prats, que fará a abertura oficial para os novos projetos da Petrobras de energia eólica. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Olha, é uma enorme satisfação estar com vocês aqui. A gente está retornando a esse setor eólico, né? Depois de um tempo aí, perambulando pela política, 4 anos, mas sem esquecer do setor eólico, porque fizemos várias leis, inclusive a lei do offshore eólico, que está lá tramitando. E eu tenho visto aqui muitas pessoas que estão voltando para o setor, e nós estamos resgatando as nossas também. Então, aí, figuras conhecidas do setor eólico da Petrobras. Então, queria passar aqui a nossa leitura mais formal, mas dizer, inicialmente, que nós estamos trabalhando para reintroduzir a Petrobras no setor eólico desde antes da eleição. E essa é uma execução que tem a ver, porque nós somos uma empresa estatal, controlada pelo Estado brasileiro, e não temos vergonha absolutamente disso, ao contrário, nos orgulhamos disso. Este é o resultado de um trabalho que vem do plano de governo do presidente Lula. Isso é orientação direta de um plano de governo que foi realizado, submetido ao sufrágio das urnas e vencedor. Então, a volta da Petrobras para o setor eólico, a visão da Petrobras de olhar para o futuro e não apenas para o presente, que é finito e não renovável, é um resultado do sufrágio das urnas. E esse retorno aqui hoje, ele começou e efetivamente na nossa gestão, Tomasquim, Daniel, e aí já na sua implantação, com uma criação nova, uma criação de uma diretoria. Na Petrobras, vocês sabem que existe, o primeiro escalão é diretoria, não existem os vice-presidentes, não tem aquele. Então, o diretor é primeiro escalão. Cada diretor tem um verdadeiro continente para administrar. E nós criamos não menos do que uma diretoria, ou seja, um primeiro escalão para a transição energética e sustentabilidade, e nisso está incluído majoritariamente a energia renovável e dentro dela majoritariamente
a energia eólica. Então, o diretor Tomasquim, que está aqui, ele está, na verdade, coordenando uma grande metamorfose interna da Petrobras. É mais do que a transição energética, porque para uma empresa de petróleo, fazer transição energética é se transformar em outra coisa. Não é trocar de fonte, não é trocar de um motor a diesel para um motor com energia solar. É se metamorfosear ambulante, inclusive, uma metamorfose ambulante. Porque enquanto você anda na trilha do petróleo e gás, enquanto você ainda precisa depender do faturamento amplo do Campo de Búzios, do Campo de Mero, da Bacia de Campos e Santos, das revitalizações de campos que a gente conheceu na época que começou o setor de petróleo, aliás, no setor eólico, que era Marlim, Albacora, que nós estamos revitalizando agora. Enquanto você trilha esse caminho, você abre esse novo caminho, tão grande quanto, tão importante quanto. E é isso que nós vamos fazer, e já anunciamos não só a diretoria, que está efetivada, as equipes que se formaram, o plano estratégico que foi alterado para incorporar essa nova visão, inclusive em relação à descarbonização de atividades de petróleo e de atividades ajusantes das refinarias que nós tínhamos abandonado, e que é importante, porque é preciso ser uma empresa integrada, gigante como a Petrobras, para fazer essa metamorfose. Então, nós estamos muito satisfeitos hoje, porque esse é o primeiro resultado anunciado dessa equipe. E eu quero, antes de mais nada, parabenizar todos vocês, Tomasquim, Daniel também, Anário, todos que vocês já conhecem aqui, e os outros que estão se agregando a essa equipe fantástica da Petrobras, que estão transformando esse gigante também num gigante de energia renovável. A Petrobras, obrigado. Essas palmas são para vocês, viu? A Petrobras assume hoje a posição de maior desenvolvedora de projetos de energia eólica do Brasil. Por isso que a gente colocou ali, energia eólica, a Petrobras chegou, e chegou chegando. A parceria com a WEG prevê o desenvolvimento do maior aerogerador do país, com capacidade de 7 megawatts, suficiente para abastecer sozinho uma cidade de 16.880 habitantes. Quem fez esse cálculo foi bem preciso, 16.880. Para se ter uma ideia, esse aerogerador vai ter 220 metros de altura, do solo até a ponta da pá, mais ou menos equivalente a 6 estátuas do Cristo, 1.830 toneladas de peso, correspondendo a cerca de 1.660 carros populares, 40 Boeing 737. Esse projeto representa um marco importante para a Petrobras, pois aumentará seu conhecimento em tecnologia de energia eólica, além de contribuir para impulsionar a transição energética do país. A Petrobras vai investir 130 milhões de reais nesse projeto, que já está em andamento pela WEG. E a previsão é que o equipamento poderá ser produzido em série já a partir de 2025. Somos a empresa que mais detém conhecimento do ambiente offshore brasileiro. Somos a Offshore Company, lembram? E temos tradição em operações marítimas que trarão sinergias relevantes aos projetos de energia eólica offshore. À medida que a Petrobras acumula experiência e conhecimento na produção de aerogeradores de capacidade em terra, desta capacidade, nós pavimentamos o caminho para o desenvolvimento de aerogeradores de maior porte no Brasil, que serão utilizados nos projetos de geração offshore. Mais do que nunca, a transição para fontes de energia renovável é fundamental para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e construir um futuro mais sustentável e justo para a Petrobras e para as gerações futuras. Nossa parceria com a WEG é a prova do nosso compromisso com essa causa. Mas tem mais. A Petrobras torna-se hoje, como eu disse, a empresa com o maior potencial de geração de energia eólica offshore no Brasil em capacidade protocolada junto ao IBAMA. Essa posição
foi alcançada com o pedido de licenciamento ambiental esta semana, junto ao IBAMA, de 10 áreas marítimas destinadas ao desenvolvimento de projetos de energia eólica offshore. 7 estão na região Nordeste, 3 no Rio Grande do Norte, 3 no Ceará, 1 no Maranhão, 2 no Sudeste, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Espírito Santo, e 1 no sul do país, no Rio Grande do Sul. Somadas, essas áreas têm um potencial para o desenvolvimento de projetos eólicos offshore com capacidade de até 23 gigawatts. Essa iniciativa marca a entrada efetiva da Petrobras no segmento de energia eólica offshore. Nós também estamos investindo maciçamente em campanhas de medição de ventos em plataformas fixas posicionadas no mar do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Espírito Santo. Os dados coletados permitirão a elaboração de uma avaliação detalhada em diferentes áreas do país, com elevado potencial para desenvolvimento de parques eólicos offshore. Os dados obtidos a partir dessas medições de vento permitirão definir o potencial da implantação de um parque eólico e, uma vez que ocorra o processo de outorga dos direitos sobre a área para geração de energia, o projeto de engenharia e a escolha das tecnologias mais adequadas. Nós também estamos alavancando, unindo forças com as universidades brasileiras, como a USP e a UFRJ, para testar soluções de última geração de eólica offshore. Uma dessas tecnologias é a chamada eólica flutuante, que foi testada no laboratório oceânico da COP UFRJ com sucesso. O cenário de aplicação reproduziu as condições ambientais de mar típicas da Bacia de Santos, onde a tecnologia poderá ser implementada em etapa posterior, se comprovada a sua viabilidade técnica e econômica. Em escala real, a capacidade de cada sistema flutuante desses será de até 15 megawatts, o que representa 10% a 30% da energia elétrica necessária para abastecer uma plataforma do pré-sal. A Petrobras também vai instalar um dos principais centros do país para estudo e desenvolvimento de projetos eólicos offshore no Rio Grande do Norte, na sua sede regional lá do RNCE, em Natal, com o objetivo de alavancar todo um ecossistema dedicado a essa atividade. O Estado já possui grande força de geração de energia eólica em terra, é o líder em geração de energia eólica em terra. Nós queremos aproveitar essa expertise no intercâmbio de conhecimento para alavancar os projetos eólica, tanto offshore quanto onshore. Ter esse hub em Natal será um diferencial para a Petrobras. Lá já temos a nossa sede, historicamente, há mais de 50 anos, explorando petróleo e gás em terra e no mar. Estamos unindo forças também com players globais para impulsionar os projetos de energia renovável no Brasil, compartilhando nosso conhecimento em cenários offshore e aprendendo aquilo que ainda precisamos desenvolver. Durante uma missão estratégica agora à China, a Petrobras assinou 6 acordos para alavancar projetos de energia renovável, além de exploração e produção, refino, petroquímica, hidrogênio, amônia e captura de carbono. Foram firmados 4 memorandos de entendimento com a Sinopec, China Energy, CNOOC, CITIC Construction, principais empresas de petróleo e energia locais, além dos 2 acordos com o Bank of China e o China Development Bank. Os memorandos assinados são de caráter não vinculante, mas para acompanhar o progresso de estudos e discussões que serão formados através de comitês de representantes de cada empresa. Esses acordos estão plenamente alinhados com os planos estratégicos da Petrobras e visam preparar a empresa para um futuro mais sustentável e contribuir para a sua transição energética. Além dos memorandos de entendimento com as companhias de energia, como eu disse, assinamos também acordos importantes com o Bank of China e China Development Bank, justamente para auxiliar o financiamento dessas atividades, tanto em petróleo descarbonizado, quanto em gás e energia. E, para terminar, eu queria deixar aqui uma mensagem de otimismo, disposição para enfrentar esse futuro e não se esconder dele, atuando apenas, como eu disse, com a visão de presente e de curto prazo. A Petrobras chegou no setor eólico, chegou chegando,
onshore e offshore. A gigante do petróleo brasileiro também tem o dever de ser gigante na transição energética e se transformar numa das maiores empresas globais integradas de energia, com responsabilidade e com competência. Só me resta agradecer por nos acolher de volta aqui, e eu sei que vocês também estão emocionados como eu, porque esse tempo que a gente passou longe, que era o que, 2008, 2009, e depois as vendas dos 4 campos de Mangue Seco, e a decepção da Petrobras ter dado aquele gás inicial e não ter ido adiante. Então, a homenagem aqui a vocês que fizeram isso e que agora vão nos conduzir para esse futuro brilhante. Obrigado, pessoal. Os nossos agradecimentos ao presidente da Petrobras pelo seu pronunciamento. E agora, com a palavra, o senhor Harish Melzer Jr., que abordará acerca do novo projeto da WEG em energia eólica. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse Brasil Wind Power, um evento importante, um dos mais importantes em energia eólica na América Latina. Quero começar saudando o presidente da Petrobras, o senhor Jean Paul. Em nome dele, saudar os demais executivos da Petrobras, os meus colegas da WEG que estão aqui e todos vocês. Eu tenho certeza que o dia de hoje vai ser um marco, né, na história do Brasil na energia eólica. Como disse o presidente da Petrobras, estamos retornando, estamos entrando no negócio de energia eólica de uma forma efetiva, né? Isso vai ser muito importante para os investimentos de energia eólica no Brasil. E também vai ser um marco para a WEG, né? Para a WEG também vai ser. A WEG foi escolhida pela Petrobras para participar de um projeto de pesquisa e desenvolvimento de uma máquina de 7 megawatts, que vai ser a maior potência a ser fabricado, se considerarmos hoje, a maior potência a ser fabricada no Brasil. E esse projeto é um passo muito importante para toda a história, toda a jornada que a WEG vem fazendo no negócio de aerogeradores. A WEG começou o negócio de aerogeradores em 2011, mas só para quem não está muito familiarizado com a história do que a WEG está envolvida, a WEG é uma fabricante de motores, geradores, transformadores e vem avançando cada vez mais em produtos para eletrificação, para automação, para digitalização, tem se internacionalizado de uma forma extremamente agressiva, temos crescido significativamente todos os anos. E energia renovável foi uma decisão que nós tomamos em 2010, numa revisão do planejamento estratégico, que a WEG tinha que investir nisso e isso ia ser um novo e grande direcionador da WEG. E, para começar, nós compramos uma transferência de tecnologia de uma empresa dos Estados Unidos, transferimos essa tecnologia para o Brasil, começamos a fabricar máquina de 2,1 megawatts. Na sequência, nós compramos a fábrica que nos transferiu tecnologia, criamos uma engenharia própria, criamos uma estrutura e passamos a desenvolver os próprios aerogeradores. Hoje nós temos o aerogerador de 4,2 megawatts, é o que nós comercializamos atualmente, e agora estamos indo para 7 mega, né, que acreditamos ser para onshore a maior potência que se justificaria. Mas o mais importante que tem é que essa parceria não vai trazer só a construção dessa nova máquina, mas vai ser investido em muitos novos conceitos para a máquina
de aerogeradores, de forma, né, a termos inovações, termos reduções significativas de peso, de custo, modularidade, né? Vai ter uma lista importante que nós estamos perseguindo, que vai, né, criar um embasamento muito forte para próximos passos, né? Na realidade, nós na VEG pensamos, você tem que fazer as coisas passo a passo, né? Você chega agora no 7 mega e depois você parte para outras potências, né? Está aqui a Petrobras anunciando grandes intenções de investimento, movimento de investimentos em offshore, e a VEG também quer se preparar para ser o parceiro também nessa jornada na fase seguinte. Então, eu queria, primeiro, então, agradecer a Petrobras pela confiança. Eu queria agradecer a toda a equipe da VEG que está aqui, né? E nós estamos muito orgulhosos, né, de estar nesse projeto, nesses investimentos, e tenho certeza que o Brasil, a tecnologia brasileira, todos nós vamos ganhar com isso. Então, muito obrigado e muito por tudo. Agradecemos ao senhor Hari pelo seu pronunciamento. E agora, para trazer as iniciativas do Senai para a medição eólica, convidamos o senhor Rodrigo Melo. Com a palavra. Boa tarde, meu caro presidente e amigo Jean Paul, na pessoa de quem eu gostaria de deixar um abraço para cada um dos amigos, parceiros, colegas de trabalho e de longa data de trabalho aqui da Petrobras. Presidente Hari, com alegria me encontro aqui, a VEG que compõe o nosso conselho do Senai lá no Rio Grande do Norte, um conselho consultivo, onde existem vários parceiros, alguns deles aqui presentes, e eu aproveito para saudá-los também. Saudar a presidente Elbia, na pessoa de quem eu saúdo cada um dos presentes aqui nesse encontro. O Senai compõe hoje uma rede, a maior rede de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil, com 26 institutos voltados à pesquisa aplicada, em discussão com soluções demandadas pela indústria brasileira. A VEG trabalha conosco, a Petrobras trabalha conosco em algumas ações, e o Rio Grande do Norte ficou com a responsabilidade de gerenciar este instituto voltado à área de energias renováveis. Bom, naturalmente, nasce uma parceria nova aqui na Petrobras, mas a palavra nova só pode ser usada hoje, pois ela tem a ver com a própria história do Senai do Rio Grande do Norte, que desde 2020 ou 2002 iniciou uma história de parceria com a Petrobras, onde a Petrobras efetivamente começou a tratar o assunto transição energética, que hoje todo mundo fala, mas a companhia trabalha com isso, com dados objetivos, há 20 anos. E foi nesses 20 anos que nossa parceria começou. Então, esta nova parceria é uma parceria adolescente que começou lá no início do século com gás natural, a primeira fase da transição energética. Em 2009, com os primeiros trabalhos de desenvolvimento de soluções educacionais e prestação de serviço técnico para a área de energia eólica, ali nas primeiras concretizações do programa do Proinfa, a Petrobras já estava lá. Em 2013, o que se hoje fala com muita naturalidade como a próxima fronteira a ser explorada pelo setor da energia, que seria o offshore,
os malucos da Petrobras, junto com os malucos do Senai, começaram a medir o recurso eólico do offshore brasileiro quando estava nascendo o onshore. E todo mundo afirmava, acabe com essa bobagem, que o Brasil continental está todo por explorar no onshore, vocês querem tratar de offshore. Pois bem, a base de dados de recurso eólico medido no offshore brasileiro se deu a partir de 2013 com os primeiros resultados. Aqui presente mais uma vez, maluco Daniel Faro com Antônio Medeiros, que começaram, nesse momento, a vestir macacão e capacete, instalando um LiDAR lá em cima de uma plataforma no litoral do Rio Grande do Norte. E agora, mais uma vez, nós somos chamados para participar com a Petrobras da maior campanha de medição de recurso eólico do offshore brasileiro, para viabilizar esses 23 gigas, essas 10 áreas com perspectiva de ser exploradas que foram registradas junto ao IBAMA. Isso é um orgulho muito grande para o Senai, que existe por conta da indústria brasileira, ser reconhecido a cada movimento desta indústria, em especial a maior indústria do país. A parceria, para a gente ficar só nos últimos movimentos, está desenhada durante esse ano com o lançamento da primeira boia desenvolvida, o primeiro floating LiDAR lançado com ventos medidos com conteúdo nacional. Estamos com a unidade instalada na PAG-2, aquela que foi iniciada lá a medição em 2012, 2013. Tem uma estação meteorológica nossa medindo o vento no offshore. Eu lembro que a gente vê grande maioria desses projetos estão sendo tratados com dados simulados e a qualidade de dados para tomada real de decisão para investimentos fabulosos, robustos da indústria do offshore precisa de dados com alta confiabilidade e isso só se dá com dados medidos. Então, temos um float LiDAR em desenvolvimento, já lançado, já medido, e temos dados do offshore, neste minuto, sendo medido lá no offshore do Rio Grande do Norte. A parceria prevê outras coisas, os desenvolvimentos vamos lançar ainda este ano. Eu nem sei se deveria dizer isso aqui, Antônio está com a cara feia ali para mim, mas esse mês ainda, lançar a segunda versão da Bravo, a versão que será escalada comercialmente. Aquela maquete é a maquete da primeira versão, passou 4 meses no mar medindo dado de recurso eólico e trabalhando em seu desenvolvimento, para que a gente possa cumprir em condições de mar do Brasil o acordo e o cumprimento da IEC 61400. A margem equatorial, que está sendo medida com 9 pontos do Oiapoque ao Chuí, ou do Oiapoque a Fernando Noronha, com vários pontos de LiDAR, soda, enfim, vários produtos preocupados com a solução para o offshore brasileiro. Essa boia amarelinha será a segunda versão que será lançada agora no final do mês e que será escalada para uma grande campanha a ser desenvolvida em todo o litoral brasileiro. A parceria prevê aprimoração de ferramentas de avaliação do recurso eólico no offshore, medição em plataformas fixas no litoral do Nordeste, no litoral aqui da região Sudeste e também no Sul, fora o lançamento de algumas unidades da Bravo. E aqui, presidente, a sua fala de que a Petrobras voltou, é com muito orgulho que a gente participa, o Senai participa disso. Digo, conte conosco e estamos juntos da sua volta, como estivemos juntos desde o primeiro dia que a Petrobras resolveu ser uma empresa de energia do offshore. Obrigado pela possibilidade. Os nossos agradecimentos ao senhor Rodrigo Mello.
E agora ouviremos o senhor Maurício Tomasquim, que trará a estratégia de transição energética da Petrobras. Boa tarde a todos. Saudar o meu chefe, João Paulo Prat, o João Paulo e o Rang da VEB, o Rodrigo do Senai, a Elbia e, sobretudo, aqui a minha equipe, o Pedroso, o Daniel Faro, o Clóvis, o Anário, a Vanessa e outros que estão aí juntando aí com a gente esforços para tornar essa questão da eólica uma realidade dentro da Petrobras. Ele está me lembrando, tem o Gaspareto também, que eu esqueci, não vou deixar, Gaspareto também, que está aí com a gente, e é fundamental. E para mim, é um momento de muita emoção, porque é mais um ciclo na minha vida profissional ligado à eólica. Eu tive a oportunidade de estar na formulação do PROINFA em 2003, como secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Tive a oportunidade de coordenar o grupo que concebeu os leilões de energia no Brasil e de estar à frente do primeiro leilão de energia eólica em 2009. E agora, uma nova fase, estar numa empresa de petróleo, a maior empresa brasileira, introduzindo, transformando essa empresa numa empresa de energia. Essa tarefa, ela é muito facilitada porque eu tive a chance de ter aqui a parceria com o Jean Paul. A gente tem trabalhado nessa questão da eólica há várias décadas. Eu, já na época dos leilões, organizando leilão, e o Jean Paul organizando todo o Rio Grande do Norte para poder ter projetos para poderem concorrer nos leilões. Porque o grande trauma de quando você faz um leilão, é não ter oferta. E o Jean Paul, não, eu garanto que vai ter oferta no leilão. E, como vocês puderam notar, ele é um apaixonado pelo tema. Então, ser diretor de transição energética e tendo como chefe alguém apaixonado por tema, é muito mais fácil. Eu queria chamar algumas atenções de algumas questões específicas que vale a pena a gente ressaltar, tá? Eu queria... A gente voltou da China, como o Jean Paul falou. E na China, a gente assinou vários memorandos de understanding, fizeram vários acordos. Eu vou citar um deles, que tem muito a ver com essa nossa iniciativa, que é o memorando de understanding com a China Energy. E esse memorando de understanding, ele propõe um estudo de uma planta de hidrogênio e amônia, e é claro, está ligado à geração eólica, no Rio Grande do Norte, que é o estado que tem maior capacidade de geração eólica do Brasil. E tem várias razões para estar lá. Uma é porque, dado o potencial de geração eólica, e dois, porque nós temos lá a térmica de Açu, que nos dá a outorga de água, que é um elemento fundamental para conseguir construir a planta. Então, a gente vai fazer essa parceria, né, de ver se a gente viabiliza uma planta de hidrogênio utilizando a energia eólica lá no Rio Grande do Norte. Queria também ressaltar, dentre esses projetos cadastrados do IBAMA, nós temos um projeto de eólica offshore que é flutuante. Todos os projetos que a gente tem hoje cadastrados são fixos.
Então, a gente está entrando num novo desafio. É um projeto que está em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Está a uma lâmina d'água de 100 metros e está a 40 quilômetros da costa. E esse parque é importante porque pode ser uma alternativa para, por exemplo, no Nordeste, a Petrobras tem vários campos de petróleo que estão sendo desativados e uma das questões que a gente trabalha é a transição justa. E a transição justa está incluído você tratar das pessoas que vão deixar de trabalhar nessas plataformas. Então, o potencial de você ter plataformas flutuantes no Nordeste é um potencial para realocar esse recurso humano para essas plataformas. E eu, finalmente, queria também relatar de um ponto do contrato com a VEG, que o que nós estamos fazendo é muito parecido com o que a Petrobras fez no início da história da exploração de petróleo em águas profundas. Na época da exploração de petróleo em águas profundas, não existia supridores. E a Petrobras foi lá, junto com o SEMPES, e foi formar esses supridores dos locais. A Petrobras construiu essa cadeia que permitiu a exploração de petróleo offshore. Agora nós estamos fazendo o mesmo com essa iniciativa com a VEG, que é claro que a gente tem alternativas internacionais que vão ter cotejadas, mas é fundamental ter uma empresa brasileira que produzirá no Brasil, porque hoje nós não temos nenhum fabricante de eólica offshore que tenha anunciado instalar a fábrica aqui. Todos são muito bem-vindos, mas com essa iniciativa da VEG nós garantimos que nós teremos uma indústria brasileira aqui. E para nós, da equipe Transenergética, é muito importante que nós temos esse acordo de parceria, parte da equipe do SEMPES, parte da equipe da Petrobras, estará junto com a equipe da VEG, está assinado, desenvolvendo em conjunto com eles essa iniciativa. E claro, e tendo esse projeto sucesso, eu tenho certeza que terá, a Petrobras tem uma preferência no caso de aquisição. É claro, como tudo, a Petrobras sempre vai licitar, mas é importante ter uma opção nacional aqui disponível. Então, eu acho esse é um grande momento, como foi dito, a Petrobras chegou na área de eólica e veio para ficar e veio para transformar o Brasil. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Maurício. E agora ouviremos o senhor Daniel Pedroso para uma breve apresentação sobre o novo projeto da Petrobras. Boa tarde, pessoal. Fiquei aqui com a tarefa, é sempre difícil, né, de falar depois dos chefes. Então, tentar adicionar um pouquinho aqui, que sempre aquela tarefa de, e agora? Eles já falaram tudo. Mas a ideia aqui, pessoal, é passar um pouquinho mais de detalhamento sobre as áreas que nós estamos protocolando junto ao IBAMA. Essa ação, né, não é uma ação que reflete, de nenhuma maneira, uma ação na qual não seja necessário já um aprofundamento muito forte em relação ao conhecimento. As áreas que nós estamos protocolando ao IBAMA já refletem o que nós falamos aqui em relação a conhecimento da Petrobras, em relação a medições já efetuadas, conhecimento relacionado às medições que nós estamos programando para um futuro próximo, uma visão de solo marinho, visão de correntes, uma visão acumulada pela Petrobras na sua existência em relação à sua presença nas atividades de óleo e gás. Então, tudo isso aqui já é um resultado de um conhecimento bastante já profundo e é um passo a mais no sentido do detalhamento desses projetos
que nós estamos protocolando aí junto ao IBAMA. Seguindo aqui, não está passando aqui. Agora sim, obrigado. Então, detalhando um pouquinho, esse congresso aqui, nós já tivemos aqui inúmeras discussões, né? Acabei de pegar aqui uma informação mais detalhada e muito atualizada da eólica, né? Chegamos a 29 GB, né, no nosso onshore, mas o que a gente quer falar aqui é o futuro, olhar o potencial. O potencial mapeado no offshore brasileiro em termos de energia eólica, ele é gigantesco, né? É um potencial aí que a gente pode falar de mais de 700 GB. Então, é isso que nós estamos mirando. E como o Thomas Kim colocou aqui, a nossa visão integrada na Petrobras é uma visão integrada a hidrogênio, é uma visão que enxerga um ecossistema de energia. Então, nós estamos mirando, né, olhar esses projetos como futuros projetos integrados de industrialização, né, projetos que vão vislumbrar uma visão integrada no país. Aqui também nesse congresso a gente já teve inúmeras, né, já vi inúmeros painéis aqui, onde já discutimos esse potencial da energia eólica, do offshore, só para citar que a gente enxerga um crescimento pronunciado na eólica offshore relacionado, quando a gente compara a eólica onshore e ao potencial total no exterior. Vários países a gente já sabe que estão já acelerados. Aqui a gente tem a questão do marco regulatório a avançar ainda, a gente espera que avance logo, e nesse sentido, quando a gente chegar lá, nós vamos poder ter a visão das primeiras processos de outorga. Essa tabela aqui já mostra um resumo das áreas, né, com o seu potencial. As áreas são, via de regra, áreas bastante extensas, como a gente disse, são áreas de água rasa, exceto a área que é chamada de Cabo Frio, como o Thomas Kim aqui mencionou, já é uma área que nós já estamos olhando o futuro do futuro, né? Então, nós estamos olhando água rasa? Já estamos. Mas é muito importante a gente enxergar além das águas profundas. A gente está localizando aqui essa área já perto, bem próximo da Rota 2, próximo de algumas plataformas de produção, e isso abre outros horizontes de desenvolvimento de eólica no país, que não só o horizonte de trazer a energia para a terra, mas eventualmente o horizonte de eletrificação de plataformas e utilização na descarbonização das próprias atividades de EIP. Além disso, obviamente, sempre vai haver a possibilidade de comparação de tecnologia, comparação de viabilidades entre as flutuantes e as fixas nas suas diferentes configurações. Tá? Então, como a gente disse, a gente está protocolando aqui um potencial de energia da ordem de 23 GB. Eu não vou entrar em muito detalhe, esse aqui é um dado público. Com essa visão desse protocolo, nós estamos aqui passando, em termos de intenção, né, protocolada junto ao IBAMA e áreas em estudos para desenvolvimento, passando aqui a ser o número 1 no Brasil, em termos de áreas onde nós estamos agora sozinhos. Lembrando, saudando aqui nossos colegas da Equinor, nós temos um trabalho conjunto com a Equinor já em desenvolvimento há alguns anos. Nós continuamos esse trabalho, né, onde temos ali um trabalho conjunto de desenvolvimento de mais 14 GB, né? E essa parceria também está ali localizada de uma maneira muito material e significativa quando a gente olha esse ranking que eu estou apresentando aqui. Então, quando a gente chega nisso, se a gente olhar o líquido Petrobras em desenvolvimento para a eólica offshore, nós estamos chegando aí no número de 30 GB, tá? Essa é a nossa intenção. Não vou entrar em muito detalhamento, né, em relação à área por área, mas aqui está uma visão, em vermelho aqui a gente vê aquelas áreas onde nós estamos já com a própria Equinor, e em azul, em branco, perdão, estão as novas áreas que nós estamos protocolando. Como já foi dito aqui, nós estamos colocando essas áreas em locais de potencial já bastante mais avançado e áreas onde a gente já conseguiu fazer toda aquela pré-avaliação em relação à viabilidade ambiental, em relação ao solo marinho, em relação ao potencial eólico. Tá? Então, e estamos avançando em relação a colocar áreas já mais próximas da margem equatorial, onde, vocês sabem, a gente pode vir a ter aí no futuro outra integração, né? Integração futura potencial com outras atividades da companhia. Então, estamos colocando ali também mais uma área no estado do Maranhão. Tá? Não vou entrar em detalhe área por área, vou passar aqui rapidamente as áreas aqui, Araiós e Maranhão. O mapa aqui ilustra, de uma forma bem adequada, a visão de interferências, né? Uma visão de já indicação
de pontos de conexão em terra, viabilidade de conexão. Então, todas as áreas passam por essa análise, né? Então, vou passar aqui rapidamente, pedindo licença aqui para já poder abrir a nossa parte de perguntas e respostas aqui. Cheguei aqui na área que o Thomas Kim citou. Nessa área, né, ela já está citada muito próxima à passagem do gasoduto Rota 2, é uma área já próxima de áreas produtoras de petróleo e uma área já acima de 100 metros de lâmina d'água, onde a gente já mira fazer uma análise de economicidade, uma análise futura em relação ao desenvolvimento de unidades flutuantes, para as quais, lembro, nós temos também uma série de atividades de P&D com a COP, com a própria USP, para desenvolvimento de unidades flutuantes para a eólica offshore. Tá? Então, fechando aqui com a área de Mostardas no Rio Grande do Sul, nós vamos ficar aqui, acho que vai haver, né, uma oportunidade de perguntas e respostas. Passei rápido aqui, pessoal, mas para dar a oportunidade mesmo da gente poder fazer aqui e ficamos à disposição para as perguntas. Né? Okay. Agradecemos ao senhor Daniel. E agora passaremos, então, a nossa coletiva, né, as perguntas da imprensa. Temos aqui uma lista que foram as inscrições recebidas e, havendo tempo, poderemos abrir para mais participações. Eu vou chamar o nome identificado, peço que levante a mão, que nós passaremos o microfone. Duas? Ah, tá certo. Só um minutinho. Foram nos passadas duas listas, né? Para, então, fazermos as perguntas aqui da imprensa conforme a inscrição. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabéns aí pelo anúncio. Só fala o seu nome, por favor. Meu nome é Robson Rodrigues, sou do Valor Econômico. Perfeito. Em primeiro lugar, parabéns às duas empresas pelo anúncio, super importante. A WEG já havia anunciado ano passado, né, esse aerogerador de 7 gigas, e o projeto havia começado em 2021. E agora essa nova parceria. Eu queria entender melhor como é que vai ser isso. As duas empresas vão ter... O Maurício comentou que a Petrobras vai ter prioridade na aquisição dos equipamentos, mas como é que vai ser feito? A WEG vai comercializar, a Petrobras vai receber royalties por isso? Então, queria entender melhor. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Robson. Esse projeto já vem sendo trabalhado pela WEG desde janeiro de 21. A gente só anunciou ele em meados de 22, mas todo o nosso time de engenharia já vinha projetando e fazendo as análises de máquina com gear, sem gear, e trabalhando em todo o projeto. Ele está em franco desenvolvimento, com algumas peças já, inclusive, produzidas, o gearbox, os inversores, a pata em construção. E quando a gente teve o contato com a Petrobras, que ela demonstrou interesse em ter algumas evoluções na área de offshore, nós fizemos um acordo em que a WEG vai providenciar algumas características que aerogeradores offshore necessitam. Vamos juntar esses dois know-hows diferentes, né? E concluir o projeto de 7 mega, que é uma máquina onshore, mas que vai nos trazer conhecimento também no que seria necessário para desenvolver eventualmente uma máquina offshore. Não faz parte desse projeto o desenvolvimento de uma máquina offshore, mas eu acredito que depois de a gente terminar esse projeto, nós vamos estar com uma capacidade muito maior de entendimento do que é necessário e aí, claro, ter as decisões separadas de cada companhia, se a gente vai seguir. E também tem um direito de preferência da Petrobras participar do projeto offshore se a WEG decidir fazer o projeto. E na máquina de 7, a Petrobras também vai ganhar royalties das máquinas vendidas em troca desse investimento que ela tem feito
Mas também queria ter algum microfone aberto aí. Eu também gostaria de parabenizar a Petrobras, porque é muito bom ter a Petrobras de volta investindo em energia renovável. Não, eu só fazer eco, eu acho que isso é uma parceria de interesse mútuo, né? A Petrobras está entrando nisso porque é importante, claro, para o país, mas é importante também para a Petrobras. A gente vai ter royalties, a gente vai ter preferência na aquisição de máquina, a gente, caso ter parceria, pode ser que a gente entre. Então, tem aqui uma questão, com uma empresa estatal, a gente olhar para o interesse do país, mas também olhar como empresa o interesse da empresa. E ambos as questões estão incluídas nesse acordo de parceria que a gente fez, que inclui, como eu disse, inclusive, uma parceria para que parte da equipe da Petrobras possa contribuir nesse processo de desenvolvimento e também adquirir conhecimento. O Pedroso está lembrando que também parte da montagem, né? A gente estará junto e estamos discutindo juntos também o piloto, aonde vai ser. Então, é um trabalho conjunto. Alguém mais gostaria de complementar? Só para complementar, que assim, a mim cabe fazer sempre o guarda-chuva da história. Qual é o papel, de novo, de uma empresa estatal com ações de mercado, mas que tem esse papel também de impulsionador? Buscar um excelente e comprovado fornecedor e desenvolvedor de tecnologia, em geral, não só de aerogerador, e se aliar a ele num projeto visionário. É isso que a gente está fazendo. E ao fazer isso, além de fazer esse projeto visionário virar realidade, a gente também, de alguma forma, tem um benefício de ser o primeiro a poder usar isso. Que nem o Pelé dizia, né? Eu só anuncio o que eu uso. Né? Ele dizia isso, ele fazia anúncio só de produto que ele usava. Então, assim, a gente está aqui se engajando num projeto que certamente a gente tem outros projetos também muito mais grassroots ali, de ciência e tecnologia, lá no CEMPES, maior centro de pesquisa da América Latina. Certamente tem muitas coisas lá em andamento, né, Clóvis? Agora, isso aqui é realidade. É um processo que já está, como você mesmo colocou, 1 ano e meio, 2 anos, mas já em curso. Então, para você entrar nisso, no meio do ciclo de negócios que você está abrindo, era necessário ter um parceiro do tamanho da WEG, com a credibilidade, com a seriedade e com a comprovação de saber fazer que a WEG tem. Então, para nós é muito tranquilo esse processo. E certamente, como você disse, Tomasquim, vai dar certo e a gente vai ter uma máquina de 7 megawatts aí para usar nos nossos projetos. Esse é o papel que eu acho, além de ser uma empresa de energia normal, de se adicionar ao mercado brasileiro, esse é o papel impulsionador que a Petrobras pode ter, sem perder dinheiro, sem fazer caridade, fazendo simplesmente o que deve ser feito certo como empresa estatal. Ótimo. Agora ouviremos o Jorge, da Agência Estado. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. A dúvida que eu tinha é a seguinte, a gente comentou agora até sobre essa questão do papel da Petrobras em relação à transição energética, é muito importante, e eu queria saber, do ponto de vista da regulamentação, qual que seria o papel do governo nessa atividade de transição energética. Eu tive a oportunidade de acompanhar ontem o Maurício, ele falou um pouco sobre oportunidades que a gente tem de avançar na regulamentação. Então, qual é a agenda que a Petrobras vê, que o governo deveria estar avançando agora para impulsionar esses investimentos na energia eólica aqui no Brasil? E outra dúvida que eu tinha também bem rapidinho é sobre a questão de para onde vai essa energia produzida a partir dos aerogeradores. Se vai ser para autoprodução ou se a Petrobras também pretende vender, enfim, para o mercado livre, etc. Não, vou começar com a segunda pergunta, porque ela é mais bem imediata. Nós já passamos da fase da geração renovável para a autoprodução, ou para nos gerar para nós mesmos. Eu mencionei aqui um caso onde a gente poderia gerar até 30% das necessidades de uma plataforma. Isso é uma dimensão de projeto que é completamente diferente disso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui
realmente chegando. Nós estamos falando dos maiores projetos de geração de energia offshore do Brasil. Então, evidentemente que é para gerar energia para o mercado, independente de como a regulamentação e o mercado vai estar configurado. Há pouco tempo atrás a gente estava falando só de leilões, agora está se falando só de mercado livre. Pode ser que daqui a 5 anos esteja se falando de um mercado composto pelos dois. Pode ser que a gente não esteja nem falando de só gerar para energia, mas para hidrogênio. E no caso do offshore, muita coisa indica que a gente vai ter os primeiros projetos para hidrogênio. E nesse caso, o que você está fazendo é transformar vento em uma coisa semelhante ao gás natural. Vai gerar energia em outro país, vai ser transportado por navios criogênicos para outros lugares, vai usar a infraestrutura do gás natural, tanto aqui na origem quanto lá no destino, né, para ser descarregado e ser utilizado. E esse é o futuro. Quer dizer, o hidrogênio vai acabar se misturando em termos de negócios com o próprio, pelo menos a jusante, com o próprio gás natural. Aliás, esse é o espírito da lei que nós também deixamos lá no Senado, uma lei marco regulatório do hidrogênio, que basicamente coloca o hidrogênio debaixo da jurisdição da ANP e coloca também o hidrogênio passível de utilizar as mesmas infraestruturas de escoamento do gás natural. Então, isso por lei já fica acertado. Esse projeto está, se não me engano, ainda no Senado, por relatoria do senador veneziano Vital do Rego. O outro, aí você perguntou, bom, voltando à pergunta do que o governo faz. Você falou em transição energética. Bom, em transição energética eu vou levar 1 ano aqui para responder. Mas nesse assunto aqui de eólica e offshore, o papel do governo, nesse momento, além de indicar claramente caminhos, né, diretrizes de apoio a esse segmento, como foi importante, né, Elber, no começo, para a energia eólica, com aquela Carta dos Ventos, com aquele processo onde a gente mobilizou todo mundo, inclusive assembleias legislativas de estados, casas legislativas em geral, governos estaduais, secretários estaduais, porque era offshore, era onshore, tinha órgãos ambientais, né? Isso estamos falando de 2008, 2009. Então foi importante aquela mobilização. Então o Estado brasileiro precisa se adonar desse processo. Ele vai ter também que, digamos, instrumentalizar e conduzir a aplicação da lei. No offshore, o mar territorial brasileiro não é uma propriedade privada, é diferente do onshore, onde todos que estão fazendo projetos aqui sabem que chegam lá no proprietário de terra, basicamente, caricaturando muito, simplificando muito, chega no proprietário de terra, faz um acordo, um contrato, paga alguma coisa para ele para poder usar aquela terra, que não necessariamente é do empreendedor eólico, pode ser ou pode não ser. Em geral, é um arrendamento, pagando alguma coisa. No mar não é assim. No mar havia um problema, e é por isso que a gente não começou ainda a trabalhar no mar, porque ninguém pode chegar lá no meio do mar e meter um aerogerador e sair produzindo energia. Porque o mar não é da pessoa, não é privado. Então, basicamente, o que a lei que nós fizemos lá faz não é regular energia. Ela sequer pode ser classificada como uma lei eminentemente de cunho de política energética. É também, mas ela não é só de energia. Ela é essencialmente uma lei de regular titularidade do mar territorial brasileiro, plataforma continental, etc., e eventualmente até zona econômica exclusiva, sabe-se lá até que profundidade esse negócio vai algum dia, mas por enquanto plataforma continental, mar territorial, que não é de ninguém. Então você vai ter que fazer esses blocos que a gente viu, todos um em cima dos outros, o pessoal está desenhando os projetos e entrando com um pedido de licença ambiental no IBAMA, não é mais os órgãos ambiental estadual, é uma jurisdição federal. E isso dá uma certa precedência, tem uma certa, enfim, você marca terreno, mas não concede titularidade a ninguém. É bom lembrar isso, gente. Nenhum desses riscos na água aí consegue dar a titularidade, qualquer direito precedente a qualquer eventual titular de outorga futura. A lei que nós deixamos lá prevê 2 tipos de outorga: autorização ou concessão. E aí o Estado brasileiro pode decidir se quer usar concessões ou autorizações. Isso ainda vai mudar. Tem discussão lá de tirar um deles, ficar só concessão, outros querem que só seja autorizado. Enfim, está discutindo na Câmara. Isso já foi aprovado no Senado, a unanimidade dos senadores, e foi para agora o deputado Zé Vitor, de Minas Gerais, por ironia do destino, está regulando offshore. Mas coisas do Brasil. E, enfim, ele está
com esse projeto lá e fazendo uma relatoria muito boa. Estou brincando aqui porque é coisa do destino, mas ele está fazendo um trabalho muito bom. Provavelmente, hoje estive conversando com ele de manhã, ainda em Brasília, e ele vai dar um drive mais rápido nisso aí. Apareceram algumas ideias de colocar outras coisas de outros setores nessa mesma lei, para aproveitar o embalo, mas ele vai fazer um saneamento disso, vai colocar coisas menos controversas, e nós vamos ter em breve, eu espero que até o final deste ano, nós tenhamos essa aprovação. Isso nos dá a possibilidade de, no ano que vem, no mais tardar, primeiro semestre do ano que vem, aí sim, o governo federal, e aí ele vai decidir como, eu sugeriria aproveitar a expertise que a ANP já tem de delinear blocos e licitar blocos e usar a mesma estrutura, ao invés de criar a mesma coisa na ANEEL. Cria lá na ANP, empresta a ANP para fazer a licitação dos blocos apenas, nada de energia, e concede a titularidade através de outorga ou concessão, outorga de concessão ou autorização. No caso do leilão, tem que ser concessão mesmo. Então, o pessoal vai brigar para arrematar aqueles blocos, igualzinho petróleo, igualzinho petróleo. E aí a lei vai decidir se tem bônus, se não tem, enfim, isso aí ainda está em discussão porque está mudando. Mas a essencialidade da coisa é essa. Depois, outro papel do Estado brasileiro é, certamente, fomentar a indústria nacional, né, Tomasquim? E é isso que a gente está aqui, por exemplo, ajudando na prática, né, investindo pesadamente numa máquina brasileira, né, custe o que custar, brigando ponta de faca mesmo, murro em ponta de faca, né, tanto a VEG quanto nós. Mas é papel do Estado brasileiro também dar apoio a esse processo. Como não está bem definido, talvez não seja, obviamente, por subsídio, nada disso. Ninguém está pedindo subsídio aqui para essas coisas. O que a gente está pedindo é uma política indutiva e não coercitiva de conteúdo local. Então, que isso todos os países fizeram. E todos que se deram bem, fizeram de forma premiando quem produz ali e não punindo quem não compra, né? É diferente a coisa. E, por fim, você também tem, e isso é muito importante, porque esse é o ambiente do negócio todo, o Estado brasileiro tem que criar um ambiente, um ecossistema favorável entre os empreendimentos e aqueles que convivem, eu não gosto de falar de stakeholders, essa coisa, mas aqueles que convivem com essas obras, com esses empreendimentos. Nós, na lei, tivemos o cuidado de separar um pedacinho da receita governamental advinda desses projetos, especificamente para as colônias de pescadores, para os marisqueiros, para quem vive da economia do mar, porque normalmente é o contingente que se aproxima mais dessa indústria no offshore do mundo. Nós fizemos essa lei consultando muita gente, desde a Escócia até a costa leste dos Estados Unidos, enfim, vários ambientes regulatórios de offshore. E nós vimos que o maior conflito com os órgãos reguladores e órgãos ambientais era justamente com a turma que vive da economia do mar, que tem esse receio. Então, nós já separamos algum recurso, pelo menos em termos de recurso, para isso. Mas há muito mais do que isso a se tratar. O Estado brasileiro vai ter que se miscuir, se misturar, criar um ambiente dentro da célula, aquele ambiente fluido que está dentro, onde todos nós vamos conviver pacificamente, espero, né, e de forma construtiva. É um ambiente que tem que ser sustentável, tem que ser justo. Essa questão da transição justa não é brincadeira. A gente sofreu isso no Rio Grande do Norte. Nós deixamos no estado do Rio Grande do Norte de ser o estado que era o primeiro produtor de petróleo terrestre para ser o primeiro produtor de energia eólica terrestre. E as pessoas quase não perceberam isso, mas o Estado fez sua transição energética integralmente. E as pessoas, a maior parte delas, não sofreu o trauma de simplesmente sair, não ser retreinado, não ser reaproveitado. Na maior parte das vezes a gente aproveitou as pessoas, as cidades, os ambientes todos se aproveitaram dessa transição pacificamente. Então esse é o papel que eu acho que é o do Estado nessa história toda. Obrigado. Muito obrigada. Agora ouviremos Ricardo, da Infomoney. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Primeiro, Jean Paul e Maurício, uma pergunta para o Harry também, viabilidade econômica. Reconhecendo, né, essa visão da Petrobras de indutor, né, do processo, a gente sabe que se diz muito que o atual preço de energia não dá muita viabilidade aos projetos eólicos, né, porque o consumo de energia, os níveis históricos não sugerem espaço para financiar esses projetos. Como é que a Petrobras enxerga, especialmente o offshore, que é mais caro,
a viabilidade econômica desses projetos, não no sentido de dar lucro, mas pelo menos um break-even, né, de que se sustente, né, e não seja uma queima de caixa. E para o Harry, a pergunta seria nesse sentido de viabilidade econômica, mas também muito se falou de questão de matérias-primas para aerogeradores, né, que alguns fornecedores até deixaram o país ou hibernaram fábricas em função disso. Como está esse cenário hoje e o quanto esse investimento pode ser importante para baratear a tecnologia para o mercado nacional? Obrigado. Eu vou só dar um plazinho inicial, Harry, só para depois os outros emendarem aqui. Quando o pré-sal foi descoberto, não sei se você se lembra, todo mundo dizia que o pré-sal era inviável, que ele próximo de X dólares o barril ficaria lá debaixo do sal, etc. e tal. O desafio econômico, para quem, eu sei que você está lá também no mercado financeiro, o mercado financeiro ele é mais imediatista, claro. Você quer ver o número agora. E você quer simular o mais perfeitamente para trazer o futuro para o presente, para ver quanto é aquele valor e se aquilo para de pé. Nós estamos fazendo isso, nós temos que fazer isso. Porque nós somos uma empresa, como eu disse, que vai fazer transição energética com responsabilidade. Você não pode brincar com a Petrobras. A Petrobras, você não vai colocar a Petrobras em projeto maluco, em projeto delirante. Você vai colocar em projetos realistas com todas as análises devidas, passando por todas as governanças, instâncias internas e aprovações. Então, agora, não é fácil também você estender um anzol, uma grande conexão com o futuro, de grande porte como a energia eólica offshore, sem, evidentemente, considerar que você vai ter ganhos, que o presente não é como vai estar no futuro. Você vai ter ganhos tecnológicos, você vai ter ganhos de expertise, você vai para um ambiente muito mais competitivo, que não tem ninguém lá ainda. Essa costa da margem equatorial será, eu afirmo peremptoriamente, será o ambiente mais atrativo, competitivo e disputado do eólico offshore do mundo em menos de 7 anos. Pode anotar e cobrar. Daqui a 7 anos no Wind Power, pode vir cobrar aqui do Jean. Vai ser o ambiente mais atrativo, disputado e competitivo do mundo. Sabe por quê? Porque é raso, não tem intempéries climáticas que tem no Mar do Norte, na costa leste americana. Tenta ver um YouTube aí, um filmezinho da operação offshore nesses cantos aí que o Ben é, lá na terra do Ben. O cara não para em pé de uma plataforma. Nós vamos fazer manutenção de jangada. Vai custar barato. Então, esses ganhos vão se incorporar ao nosso fluxo de caixa, que agora eu vou deixar vocês comentarem aqui. Mas é só a primeira observação para dizer assim, nós temos que ousar, como empresa grande, não só porque é estatal, porque empresa grande e visionária, como já fizemos várias vezes. Vencemos a barreira do offshore, nem era o pré-sal ainda. Na década de 80 e 86, nós fomos para a Bacia de Campos, era o contra-choque do petróleo. O petróleo estava a 13 dólares. E a Petrobras foi para o mar. Agora vencemos o pré-sal. E agora vamos vencer o offshore. Não é isso, Tomasquim? Não, é isso aí. E você está preocupado com a demanda, porque hoje tem uma sobreoferta de projetos. A gente teve uma reunião anteontem com uma empresa, o Joaquim Levi, a Elbia, um grupo teve lá que apresentou uma série de dados interessantes, eu até já comentei, e um desses dados me chocou, eu tenho repetido, já falei ontem, e vou repetir hoje. Eles, que é uma empresa internacional, quer dizer, sem bias nenhum, que fazem trabalho para grandes empresas, e eles fizeram análise de 28 mercados no mundo, e viram que o Brasil é onde, em 2030, o hidrogênio verde vai estar mais barato. Mas o que me surpreendeu mais não foi isso. O que me surpreendeu mais é que eles falam que em 2030 o hidrogênio verde vai estar mais barato que o hidrogênio feito a partir do gás natural. Ora, se isso que eles estão falando, 2030 é depois da manhã, né? A eólica, para ficar pronta, offshore, mais ou menos vai chegar lá. A gente vai precisar de um caminhão de energia. A Petrobras é a maior consumidora de hidrogênio do país, nas suas usinas de refino. Você tem toda a indústria petroquímica, a indústria de fertilizantes. Você tem um mundo aí que vai demandar o quê? Energia elétrica. Aí a questão vai ser outra. Pô, da onde que vai ser que vai tirar tanta energia elétrica para isso? Eu garanto que as próximas entrevistas daqui a pouco vai ser isso. Porque a questão do carro elétrico, não estou falando nem do carro elétrico, porque quando vem a questão do carro elétrico,
Começa uma opção de gente a fazer conta, fala, mas não vai ter energia para o carro elétrico. Eu não estou nem falando, se juntar o hidrogênio verde e o carro elétrico, e outro, a descarbonização no mundo é através da eletrificação. Então, a demanda vai aumentar. Então, uma característica que eu aprendi por estar trabalhar minha vida com planejamento, minha vida anterior a essa, é que você tem que, infraestrutura, 3 anos, 4 anos é passado. Você não dá tempo de fazer nada. Você tem que olhar adiante. Esse o papel, olhar adiante. E nessa área de eólica offshore sobretudo, a gente está ali no limite de 2030. Então, eu daqui a pouco vou dizer que ele está atrasado, não está, mas... Então, a gente tem que apostar. E os grandes vencedores foram as empresas, os países que apostaram, arriscaram, tiveram uma visão, e, claro, uma visão baseada em dados, não em sonho, e foram perseguir essa visão. Então, eu acho que isso é uma visão factível e eu acho que a Petrobras é um elemento fundamental para torná-la realidade. Ricardo, só para complementar uma coisa, esses países que o Tomasquim falou, que foram primeiros, pioneiros, e em geral é assim, foram por necessidade. Aí você pode dizer, mas será que a gente precisa disso? A gente não precisa, tem outras coisas, tem onshore, tem não sei o quê, tem hidrelétrica e tal. A gente está indo por uma razão diferente e está indo no tempo certo. Porque o tempo certo é daqui a pouco, nem agora, nem acabou a lei. Então, assim, nós estamos indo, por isso que eu falei aqui, atratividade absoluta. Vai ser imbatível esse ambiente da costa da margem equatorial. E depois vamos descobrir que também na margem atlântica vai acontecer do mesmo jeito. Então, assim, só que esse primeiro ambiente, raso, sem intempéries, com proximidade da costa, sem, enfim, rajadas boas e regulares, esse ambiente, ele está nos chamando, Então, mesmo que você não precise para a geração de energia hoje, por exemplo, você vai colocar essas áreas no jogo, porque você vai jogar para hidrogênio, você vai levar isso para outro lugar, e você vai precisar de energia. Esse é um país mal energizado até hoje. Nós temos déficit de consumo de energia per capita. Cada brasileiro consome muito menos energia do que países semelhantes, economia com nível de vida semelhante. Então, isso aí não tem erro. A gente só vai errar em erros que, eventualmente, empresas cometem, mas são erros muito específicos. A direção está certa, com certeza. Mais alguma complementação? Ficou faltando a resposta sobre a escalada de custos que a indústria eólica encontrou nos recentes 2 anos. Só queria lembrar que esse não é um problema do Brasil. Os fabricantes, aqui vamos se concentrar aqui no caso eólico, enfrentaram problemas graves de escalada de preço com reajustes de contrato em IPCA. Né? E IPCAs a níveis muito menores do que a gente teve, mas a situação está se normalizando, já se normalizou, né? Os preços dos aerogeradores subiram, as commodities agora estão gradativamente caindo, ainda estão acima dos altos dos níveis pré-pandemia, mas eu acredito que a nossa vida vai ser um pouquinho mais fácil daqui para diante. Eu só queria tocar num ponto que você falou também, que é o preço da energia. O preço da energia agora está baixo, né? Mas eu sempre costumo dizer o seguinte, o Brasil tem a dádiva da água e tem a maldição da água. Há 1 ano e meio atrás, o preço da energia estava acima de 700. Então, essa alta dependência que o Brasil tem da hídrica, que é uma dádiva, né? Mas a gente também precisa criar mecanismos para enfrentar cada vez mais essas instabilidades de regimes climáticos que as mudanças climáticas estão trazendo, que vão só acelerar mais a nossa dificuldade de manter
quantidades enormes de energia, dependendo só da hídrica. Perfeito, muito obrigada. Ouviremos agora a Mariana, da EPBR. Olá. Da EPBR, eu queria perguntar sobre leilões recentes aqui. Leilões recentes para a Petrobras. Leilões recentes de offshore, que ocorreram agora, como o leilão do Golfo do México, que só teve uma proposta, e no Reino Unido, que não teve nenhuma concorrência. Se isso pode afetar o Brasil de alguma forma e como que isso, enfim, vocês esperam que seja para os leilões no Brasil? Não, Mariana, isso é que nem no petróleo. Tem horas que todo mundo vai para todos os leilões e tem horas que o mercado meio que seca. Também tem a ver com as condições locais específicas. Há 2 anos atrás, ou um ano atrás, não me lembro, que a gente teve naquela Atlantic City, num encontro lá de offshore, tinham recém-licitado um bloco por $1 bilhão de bônus. Um bloco offshore eólico. Não era um campo de petróleo lá embaixo, não era para buscar, sentar em cima e procurar e furar um campo possível, um campo de petróleo, não. Era para arrematar um pedaço de mar para capturar vento. $1 bilhão, mil milhões de dólares. Foi dado num bônus lá. Naquela rodada, outros apareceram. É bem verdade que depende também do estilo de leilão, do ambiente operacional que está sendo licitado, e do espírito de leilão que eu digo é o seguinte: lá, por exemplo, estava sendo licitado também um contrato de compra de energia. Então, New Jersey, outros estados lá estavam dizendo: olha, se você arrematar esse bloco aqui, botar hora já dou, eu compro sua energia por um preço tal. Então, tinha todo um circuito fechado ali. Aí é atrativo, você compra fluxo de caixa praticamente certo, né? O teu risco é errar a máquina, errar a configuração, a microlocalização, o que for, mas é um risco pequeno. Então, depende da forma com que o Estado nacional, qualquer que seja, como é no petróleo também, depende da forma que você faz o leilão, o momento que você faz o leilão. Isso jamais pode impedir a gente de ir adiante. A gente tem que ir e ver o momento apropriado de fazer os nossos próprios leilões. Provavelmente, no ano que vem, quando o governo puder fazer o leilão, o primeiro leilão de áreas offshore, nós deveremos estar num momento favorável. Porque toda essa circunstância de Ucrânia, tudo isso, processo todo, tem inflacionado bastante o tal do mercado do GNL, não só o atlântico, principalmente o asiático. Então, está fervilhando essa questão de hidrogênio como substituição do GNL. E também, pelo que eu disse antes, que vai ser a grande novidade do mercado eólico offshore, o dia que vai abrir a plataforma continental, maravilhosa, fácil de operar, barata, rasa, sem intempéries, que vai ser a margem equatorial. Então, com certeza, a gente vai ter sucesso. Até já dá para ver pelo número de pessoas, número de projetos que apareceu com meros desenhos para o IBAMA, tentando antecipar com isso os projetos para licenciamento ambiental. Então, isso já mostra que é uma atratividade muito alta. Ótimo. Alguém quer complementar? Só adicionar, porque eu acho que o que o Jean falou, eu vou arriscar aqui, falar uma sugestão, não cabe a quem é da empresa sugerir ao governo, mas dada a minha experiência anterior, eu acho que um primeiro movimento, se pudesse ter, além da licitação da área, atrelado um PPA de compra de energia, como a gente fazia com a hidrelétrica você dava concessão e ao mesmo tempo de contrato de energia. É verdade que não tem demanda de energia a curto prazo, mas a 2028, certamente esse país vai crescer. Não estou falando nem de hidrogênio, a demanda vai crescer porque o país vai crescer. Então, não é nenhum absurdo pensar num ponto de partida que eu acho que seria um golaço do governo se no primeiro leilão tivesse o leilão da área e o PPA atrelado. Isso é uma receita de sucesso absoluto, vai contratar energia até barata, porque vai ter uma disputa enorme, porque quando você tem um contrato de longo prazo, o risco para o investidor cai enormemente. Então, ao fazer isso, a gente vai descobrir que a energia eólica offshore
pode até não ser tão cara assim, se você tiver um contrato atrelado. Então, eu acho que isso daí seria um dos caminhos para ter certeza que, eu garanto que, se isso for feito, a gente vai ter uma chuva de investidores, não só esses que estão aqui no Brasil, mas do mundo todo, que vão vir atrás disso. Não importa, menos áreas, não importa. E olha, se você pegar, vamos dizer, 1 gigawatt, 2 gigawatts, não importa, com um precinho um pouco, eólica offshore sai um pouco mais cara que a outra, no geral do preço do consumo de energia no Brasil, é nada, vai na décima vírgula, casa decimal. E você está alavancando enormemente, abrindo o mercado com a nova tecnologia. Pensando alto aqui, com você falando, eu imaginei até um critério justamente para um leilão desse, que é uma equação composta das duas coisas. Quanto você paga pela área, pelo potencial que ela tem, versus quanto tarifa você me dá por um contrato certo. Então, poderia ser um critério misto, né? Digamos assim, um inverso do outro. Paga mais por uma área melhor e dá uma tarifa menor. Legal. Com a palavra agora a Malu, da CBN. Presidente, eu queria entender, eu sei que ainda falta a questão da regulamentação, toda a discussão no Congresso, mas eu queria saber se a Petrobras tem alguma previsão de, a partir do momento que isso passar, de quando, em que data começaria essa exploração do offshore, e também em relação à energia onshore, se já tem alguma data, alguma previsão de em que ano isso vai começar. E agora, fugindo um pouco do tema, mas a gente sabe que o que pesa e o que importa para o bolso do consumidor é a gasolina. Então, eu queria entender como está as discussões em relação ao diesel defasado, se há alguma previsão de aumentos em breve. Obrigada. Isso é o famoso jabuti na entrevista, né? Jabuti jornalístico. Malu, beleza. Não, falar o seguinte, o Tomás Kim pode confirmar isso aqui para mim, mas é o seguinte, nós estamos prontos. A Petrobras chegou e está pronta. Então, se a lei sair amanhã, nós estamos prontos para jogar o jogo. É ou não é, pessoal? Pronto. Qual é o tempo? É o tempo que todo mundo vai ter, é o mesmo tempo. Analisar áreas, colocar o nosso projeto para rodar, ver estudar como ficou a lei no final, se vai ser bônus, se vai ser contrato, um PPA conjunto, enfim, e participar do leilão, porque só tem como entrar no offshore através da outorga de algum título, né, de alguma titularidade. Você não consegue entrar lá, como eu disse, de chegar lá e botar um aerogerador onde você quiser. Então, só tem um jeito, através do processo público. Né? A gente está pronto para operar, tanto quanto qualquer outra, eventualmente, empresa possa dizer que está. Nós estamos prontos tanto quanto o outro. A implementação dessas coisas, Daniel também pode eventualmente ajudar, são as construções e esses processos, eles levam realmente de, sei lá, 5 a 8 anos, talvez eu desse pensando. Muda muito o cenário nesse tempo. Em 5 anos, muita coisa muda. Né? Em 8, mais ainda. Então, assim, nós temos aí, e nós não temos pressa. Né? A gente respondeu agora aqui que nós vamos fazer isso com responsabilidade. Vamos sair sapecando parque eólico em tudo que é lugar, sem a consciência de que aquilo é bom e que faz parte da nossa transição energética. Nós temos foco no pré-sal, foco na produção de petróleo descarbonizado, foco na descarbonização dos processos de produção, de exploração e produção, foco na descarbonização das nossas refinarias. Nós estamos investindo em biocombustíveis na refinaria, em grande escala. Nós estamos fazendo biodiesel, vamos voltar a fazer biodiesel nas plantas pequenas, mas nós estamos fazendo diesel R, que é diesel, especificado como diesel, feito de óleo vegetal. Então, nós estamos fazendo grandes coisas no convencional. Então, a gente tem muito a fazer. A gente está o dia inteiro trabalhando enfaticamente, sem parar, em coisas muito novas, muito inovadoras, mas reais. Então, a gente está pronto para isso tudo. Esse jogo está pronto. Sobre a questão da política de combustíveis, depois a gente pode até falar um pouco separado aí, mas nós estamos, de novo, levando a nossa política de combustível que nós expusemos. Nós temos um intervalo onde ele pode flutuar para nós dentro do nosso modelo econômico, que é o
valor marginal e o CAC, né, o custo alternativo de clientes, que é parecido com o PPI, enfim, antigo. Então, o teto é o PPI e o piso é o valor marginal para a companhia. Nós estamos dentro dessas faixas. Tanto diesel e gasolina, nós estamos tentando manter nessa faixa. Quando a gente esteve fora dela, a gente fez o quê? Reajustou. E o governo, o presidente, ninguém foi lá e disse, não pode subir, não pode descer, etc. É uma decisão soberana e independente da empresa de petróleo Petrobras. Guiada, evidentemente, o esforço todo, por, de novo, um plano de governo que foi eleito. Então, há uma diretriz geral. Olha, tente mitigar, minimizar o sacrifício para o brasileiro e para a economia brasileira do fato de ter que importar ainda combustível em alguma proporção. Mas utilize ao máximo os benefícios, por isso abrasileirar os preços. Abrasileirar os preços é isso, é utilizar ao máximo os fatores brasileiros, o fato de ter conquistado a autossuficiência em petróleo e o fato de ter um parque de refino competente que gera, sei lá, 80%, 85% do combustível que nós precisamos, dependendo do produto. Incorporar isso no preço e dar maior estabilidade, para não estar o tempo todo oscilando, como no primeiro ano do PPI, a instalação do PPI em 2017, 118 reajustes. O camarada saía do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, num frete, e no meio da viagem alterava 2 vezes o preço do combustível. Isso é o papel da política de preço nova nossa. E a gente pode fazer isso. Não perde dinheiro, consegue fazer isso tranquilamente. Estamos fazendo. Na hora que tiver que reajustar, nós vamos reajustar. A tempestade lá fora é perfeita. A gente tem vários fatores muito tormentosos. O mercado de diesel e o próprio Brent, que está subindo. A OPEP resolveu, pela primeira vez em décadas, conseguiu dar certo em posição de cotas. Então, a gente está usando, está vivendo esse ambiente. A gente está controlando isso, está sob controle e a gente está atuando com a nossa política de preços que a gente explicou. Quer completar? Só um comentário, você falou, Malu, da questão da eólica onshore, né? Eu acho que está preocupado, quer dizer, de timing. E é verdade, a gente tem iniciativas que vão se concretizar em timings diferentes. A muito curto prazo, a gente está analisando várias propostas, eventualmente, de aquisição de parque eólico, para botar logo no nosso portfólio. Isso vai acontecer e offshore, eventualmente, no exterior. Isso vai acontecer em pouco tempo. A gente está trabalhando. E, no segundo nível, a gente está vendo projetos de eólica onshore que estão em desenvolvimento, quer dizer, não estão prontos, mas já tem a licença, já tem o terreno, já tem o projeto, já tem a medição, e a gente vai desenvolver isso junto. Então, são horizontes diferentes. O que a gente vai adquirir entra ano que vem, provavelmente, no nosso portfólio. O que a gente vai desenvolver antes de 2025 está ficando pronta na questão onshore. E o offshore, é claro que é um período mais adiante. Então, a gente tem ações que vão se concretizar no curtíssimo prazo, no médio prazo e mais no longo prazo. Ótimo. Penúltima pergunta da Daiane, da Bloomberg. Oi, tudo bom? Obrigada pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu queria entender o seguinte, quando vocês se colocam como o maior desenvolvedor de eólica offshore do Brasil, a Petrobras, onde ela vai se posicionar na cadeia? Se eventualmente vai se posicionar na cadeia de equipamentos também, se vai estabelecer alguma política de conteúdo local para os equipamentos. E a mesma coisa com a possibilidade do hidrogênio, né, que foi comentada que seria a maior probabilidade aí para offshore. A Petrobras iria produzir isso ou iria se aliar a outros parceiros? Daiane, em relação à aerogeradora, equipamento, aqui é uma parceria de desenvolvimento tecnológico e, obviamente, de vantagem também no sentido de ter o primeiro da fila para adquirir o equipamento, de ter a copropriedade, digamos assim, do desenvolvimento. Mas não é um foco da Petrobras virar fabricante de aerogerador, como também não é fabricar broca de perfuração, tá?
Isso aqui é porque a gente precisa, como eu expliquei, avançar muito. A gente falou aqui de estar atrasado ou não, nós nos atrasamos. A equipe que está aqui estava trabalhando em 2008 nisso aqui. Nós passamos 10 anos, nós estamos 10 anos atrasados em alguns aspectos. Em média, se você for pegar em média do histórico da Petrobras, nós congelamos a transição energética por um tempo, provavelmente em torno de 10 anos mesmo. Então, nós temos que correr para frente. E essa questão também do desenvolvimento de um fornecedor nacional e um equipamento nacional de altíssima qualidade interessa, mas interessa para desenvolver os projetos nossos. Em relação ao hidrogênio, é um downstream como outro qualquer. É um downstream como é o do gás, é um downstream como é o do combustível. Evidentemente que isso vai ser destrinchado melhor agora no plano estratégico. Eu não posso ir muito além disso aí, mas nos interessa sim, porque é um combustível do futuro, é um combustível mais logisticamente próximo do gás natural e até de alguns combustíveis líquidos, você vê ônibus a hidrogênio, etc., que nós temos. Então, é muito natural a gente ir para esse ambiente, que é um ambiente que já a gente tem a maior intimidade, a maior facilidade do mundo. Da mesma forma que a gente está falando de offshore, de ser líder de offshore, porque o offshore é a nossa casa. O Atlântico, o Oceano Atlântico é a casa da Petrobras. Aqui, na Mauritânia, na Angola, em qualquer lugar. Para petróleo, para eólica, para o que for. É a nossa casa. Nós conhecemos aquilo como ninguém. Então, basicamente é isso. Assim, não há nada de errado se a gente transitar aí para o downstream do hidrogênio, não. Mas a gente está discutindo tudo isso. Tá? Não sei se Daniel e Maurício. Legal. Para finalizar, Letícia da Reuters. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Eu queria só fazer um adendo na pergunta de viabilidade econômica dos projetos. Queria saber se tem alguma estimativa de quanto pode custar esses projetos e se isso vai vir incluído no plano estratégico da companhia, que deve ser, enfim, divulgado mais no final do ano. Obrigada. Você pode só repetir? Eu não estava vendo você, eu fiquei procurando me distrair. Você ouviu? Em relação à estimativa de custos, né, em relação à viabilidade econômica, se vocês têm alguma estimativa de quanto vai exigir de investimentos e se vai estar incluído... Vou passar o abacaxi aqui. Depende do projeto, claro, né? Mas... Não, olha, nessa fase, é a fase de você estudar a área, estudar os ventos, depois vai ter a fase de ver os custos, o CAPEX, e aí vai analisar a viabilidade. A Petrobras só entra em projetos que o valor presente líquido, né, do fluxo caixa é positivo. Então, a Petrobras não investirá se não for rentável. Agora, a gente só vai saber se é rentável ou não depois que fizer o estudo, tiver o projeto, souber qual é o vento na área, saber qual é o custo dos equipamentos e saber qual é o preço da energia. Por isso que eu falei, se tiver um preço atrelado, que a gente já saiba antes, o contrato de longo prazo, é muito fácil fazer essa conta, né? Mas a gente, nesse momento, a gente não sabe, né? É o primeiro passo. Perfeito. Finalizamos? Alguém quer complementar? Eu só queria finalizar, e que eu não falei na abertura, para deixar para falar no final, que eu queria agradecer muito ao Ben, a Elbia, por esse espaço aqui. Nós não compramos o espaço. Eu vou dizer numa boa, não tem nenhum problema dizer isso. Nós não estivemos aqui como patrocinador, íamos participar como meros convidados. E a gente sabia disso, eu disse isso a ela, porque nós não éramos nada na eólica, nós estávamos trabalhando para dentro. Mas agora, meus amigos, mudou. Agora mudou. Então, eu quero agradecer porque vocês estão nos dando a chance a uma grande empresa que, claro, que podia pagar por qualquer espaço nessa feira, mas a grande chance de semear essa informação para todos que cobrem o setor. A Petrobras chegou de verdade, e agora, no Brasil Wind Power, em todos os eventos relevantes dessa indústria, a Petrobras vai estar lá, comprando seu espaço, comprando seu patrocínio e trazendo só notícia boa. É isso. Obrigado a vocês.
Com esse importante discurso, bem como as participações de todos os executivos aqui, agradecemos a presença dos profissionais de imprensa, bem como os parceiros da AB Eólica, e em nome da Informa Markets, também agradecemos a disponibilidade em trazer essa informação à sociedade brasileira. Muito obrigada. Vamos aqui agora fazer uma foto oficial. Pedimos aos profissionais de fotografia que se posicionem com cuidado aqui à frente. Bem como todos e todas que assim quiserem registrar esse momento. Olhando ali para o centro, para o nosso fotógrafo, olhando ali para o centro.